E se eu te dissesse que Deus pode destruir os seus sonhos? Isso mesmo, Deus pode destruir seus sonhos. Sabe aquilo que é seu sonho, aquilo pelo que você tem desejado, trabalhado e orado? Pode ser que não seja o sonho de Deus para você. E pior, pode ser que Deus faça questão de impedir que o seu sonho aconteça. Fica calmo que nem sempre essa é uma má notícia, Deus desfazer nossos sonhos. Nesse vídeo de hoje a gente vai discutir esse livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos, de Bibo Nunes, um livro que eu li e me ensinou que muitas vezes Deus desfaz os nossos planos, os nossos sonhos. Tá interessado em saber, conhecer o Deus que destrói sonhos? Então embarca comigo nesse vídeo aqui do Teologia de Segunda. Fala gente, eu sou Nelson, esse daqui é o Teologia de Segunda, que está tentando trazer aí toda segunda um conteúdo teológico, fazer você refletir sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia e seu relacionamento com Deus. E hoje, esse livro aqui que foi impactante na minha vida, O Deus que Destrói Sonhos, como você vê, né? Livro da Thomas Nelson, uma editora que eu gosto muito do conteúdo deles, né? Livrinho todo coloridinho, ó, todo rosinha, pink. Livro de fácil leitura, né? São poucas páginas. Tem aqui, se eu não me engano, aqui, ó, 156 páginas de uma linguagem muito acessível que o Bibo Nunes escreveu. E chama muita atenção, né? Uma capa de um sorvete derrubado no chão, né? Como se Deus tivesse derrubado seu sorvete. E o nome, O Deus que Destrói Sonhos. Tem uma versão infantil que tá saindo, que eu quero comprar para os meus filhos, né? Para uma teologia infantil para você indicar para os seus filhos. Quero ler para os meus filhos, quero que os meus filhos leiam. Mas hoje eu quero falar para você que é cristão e quer conhecer Deus de verdade, né? Esse livro tem essa função, nos apresentar um Deus que não é o Deus das borboletas, né? O Deus não faz de conta, um Deus da lâmpada mágica. Por isso, após a minha leitura, eu notei 4 pontos que eu acho que são pontos chaves desse livro e que vão fazer você precisa ler esse livro, mas eu quero comentar com você que são os 4 pontos que eu percebi mais fortes e que falam muito a nossa geração sobre o Deus que destrói sonhos. O primeiro ponto é que Deus nem sempre concede o que nós pedimos. Nós somos educados, né, na nossa igreja, que basta você ter fé, basta você orar com muita fé, que Deus vai atender o seu desejo, que você vai conseguir conquistar o que você quer. Mas isso não acontece, muitas vezes. E mais vezes do que nós imaginamos, isso não acontece. Para corroborar esse primeiro ponto que eu notei, o autor, Bibo Nunes, aqui, ele dá o exemplo de Moisés. Moisés, o sonho da vida dele foi pisar na Terra Prometida. Tanto que ele guiou o povo por 40 anos no deserto. Mas Deus, por mais que Moisés quisesse, tivesse intimidade com Deus, Deus não concedeu o desejo de Moisés. Deus não concedeu porque tinha para Moisés um plano maior. O plano dele ficar no deserto guiando esse povo. E aí, Deus não concede. Moisés morreu sem nunca pisar naquilo que era o maior objetivo da sua vida. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas Deus não dá, porque Deus não se importa com o que a gente quer. Ele sabe do que a gente precisa. E Moisés precisava nunca ter pisado na Terra Prometida. Quantas vezes nós já oramos, pedimos a Deus alguma coisa e Deus não respondeu da forma que a gente queria? Isso não significa que Ele não se importa com você. Isso significa que Ele tem uma visão mais ampla do que você. E se Ele não respondeu da forma que você não queria, é porque Ele sabe que não é isso que você precisava. Talvez fosse outra coisa. Deus, além de Pai, Ele é educador. Ele não nos mima, Ele nos educa. Nesse livro, o Bibo Nunes também lida com a questão da teologia da prosperidade. Aquela filosofia hoje implantada em muitas igrejas, onde Deus existe para te fazer feliz, rico, próspero e bem-sucedido. Ele lida de uma maneira bíblica também, citando um personagem bíblico que é um exemplo do contrário da teologia da prosperidade. Ele lida citando o exemplo de Jó, que era um homem fiel e íntegro, e que mesmo assim, sendo fiel a Deus e íntegro, perde tudo que ele tinha, tudo mesmo. O autor, Bibo, se preocupa em mostrar no livro que Deus não está preocupado com os nossos bens materiais, mas o foco dele é no nosso coração. Que a fé verdadeira não está baseada em receber tudo o que queremos, está em confiar em Deus mesmo que tudo parece estar errado, mesmo que a gente perca tudo. A nossa fé não pode ser abalada,
por essas situações. Se sua fé está baseada naquilo que você recebe de Deus, a sua fé está baseada na bênção e não no abençoador. Entende? Faz sentido para você? E o ponto 3 que eu notei desse livro aqui é que Deus não frustra os nossos sonhos por prazer. Ele frustra os nossos sonhos por conta de um propósito muito maior. E para basear isso, o autor usa o exemplo de José do Egito. Jovem que tinha sonhos grandiosos, ainda na casa do seu pai, ele relatava esses sonhos na mesa junto com seus irmãos, que gerou uma certa revolta dos seus irmãos, que vendeu ele como escravo. Como escravo, ele foi preso injustamente e teve seus sonhos destruídos. Aquele sonho que ele tinha na casa do seu pai parecia que estava indo por água abaixo. Mas Deus tinha um outro propósito para ele, não era ele ser grande na casa dos seus pais. A gente entende pela história que depois ele se torna governador do Egito. Os nossos sonhos podem ser destruídos, porque o sonho de Deus talvez seja para outra coisa, outro contexto, outro lugar. Eu aprendo que muitas vezes nós achamos que nós estamos no caminho errado porque os nossos planos não dá certo, nada funciona. E aí pode ser que Deus esteja nos moldando para outra coisa, para outra função, para ser usado em outro lugar. Deus não destrói nossos sonhos por prazer, mas porque Ele tem um propósito, às vezes diferente do nosso. E o quarto e último ponto que eu anotei dessa literatura é que a verdadeira felicidade está em Deus e não na realização dos nossos sonhos. O autor ressalta isso, que a felicidade está em viver os planos de Deus, porque eles são perfeitos. Os nossos sonhos muitas vezes são motivados por questões egoístas, momentâneas, e vou falar a verdade, muitas vezes quando nós realizamos os nossos sonhos, pouco tempo depois a gente está frustrado, desanimado e até desmotivado, porque a gente chega lá e diz, era isso. Os planos de Deus para as nossas vidas vêm de uma visão muito maior. Deus, em sua onisciência, tem planos perfeitos para nós. Veja o exemplo de Paulo, ele cita Paulo aqui. Paulo desejava muito, o sonho de Paulo era pregar na Ásia, mas Deus o leva para Macedônia. E qual que é o resultado disso? Implementação de igrejas maravilhosas e uma expansão do evangelho. E não poderia ser se ele tivesse ido para a Ásia. A verdadeira felicidade está em encontrar e alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Por isso que o título é muito bom. O Deus que destrói sonhos. A princípio eu comprei por conta dessa capa. Eu não entendia o conteúdo, mas lendo o livro, eu acredito que seria uma literatura ideal para todo cristão, principalmente em dias de uma teologia coaching, uma teologia egocêntrica, de um Deus gênio da lâmpada. O Deus que destrói sonhos dá uma alinhada na nossa mente e dá uma amenizada naquele coração que sofre quando tem às vezes seus sonhos frustrados. Deus não destrói sonhos por crueldade, mas por amor. Essa é a conclusão do livro. Muitas vezes os nossos sonhos frustrados nos fazem pessoas melhores e nos fazem experimentar os planos de Deus para a nossa vida. É uma frase batida. Os planos de Deus são maiores do que os seus. A gente lê isso em vários versículos, né? A gente cita isso nas igrejas. Mas quando você experimenta o plano de Deus na sua vida, aí você consegue entender o quão melhor é. E também entender que Deus não está interessado somente nos nossos desejos, mas na nossa transformação. E a pergunta que eu faço para você antes de terminar é: você confia o suficiente em Deus para permitir que Ele destrua seus sonhos e você se entregar, às vezes sem imaginar o que pode ser, mas nos planos dele? Esse é um livro que eu super recomendo para você. Se você é cristão e quer entender que Deus muitas vezes frustra seus sonhos não por crueldade, mas por amor, comenta aqui, deixa seu comentário, cita aqui se você percebe, se você consegue identificar no comentário desse vídeo alguma vez que Deus frustrou seus sonhos e você pôde experimentar o plano dele depois sendo concretizado na sua vida. Se inscreve nesse canal, toda segunda tem um conteúdo teológico como esse, uma recomendação de um livro teológico, né? Não é um conteúdo robusto teológico, mas faz uma boa teologia diante da concepção do Deus de hoje. E deixa seu comentário, se inscreve no canal, todos os dias eu posto um devocional pela manhã, devocional curtinho. Eu sou o Nelson, esse daqui é o Teologia de Segunda, espero ter acrescentado alguma coisa à sua vida. Beijo no coração e tchau!